Após críticas, o Santander Cultural, lá em Porto Alegre, encerrou uma exposição de cartografias da diferença na arte brasileira, né? A mostra trazia obras que abordavam questões de gênero, mas gerou protestos principalmente na internet. Mas quem explica melhor essa polêmica e traz mais detalhes aqui para a gente discutir é o Carlos Aros. Fala, Aros! A manifestação de diversos grupos na internet fez com que o Banco Santander encerrasse a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Essa exposição estaria em cartaz até o próximo dia 8 de outubro em Porto Alegre, no Santander Cultural. Trazendo obras de artistas como Alfredo Volpi e Cândido Portinari, compunha a temática LGBT com questões de gênero e diversidade, fazendo um retrato do que é a diferença na arte brasileira, segundo essa mostra. Organizada por Gaudêncio Fidelis, essa exposição tinha mais de 270 trabalhos de 80 artistas e acabou chamando a atenção de alguns grupos porque estaria desrespeitando alguns símbolos e crenças e pessoas, segundo esses grupos afirmaram. As manifestações foram muitas na internet, vídeos foram feitos por youtubers dentro da exposição, o que acabou fazendo com que o banco se manifestasse. Por meio de nota, o Santander diz que ouviu as manifestações e entende que algumas das obras da exposição desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas. O banco diz que quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, ela perde o seu propósito maior, que é elevar a condição humana. E, desse modo, encerrou a exposição, atendendo às manifestações feitas pela internet. E vocês aí no estúdio, o que pensam dessa confusão toda? A exposição, o banco, as manifestações na internet. Quem está certo ou errado nessa história? Quem está certo ou errado nessa história, Vera Magalhães? Não é uma questão que dá para se reduzir em quem está certo ou errado, porque os pontos são muitos e multifacetados. A minha posição a respeito disso não é diferente da minha posição quando a gente discutiu aqui a censura ao documentário do Olavo Carvalho no Festival de Cinema de Recife. Não é diferente a quando a gente discutiu a tentativa de censura à capa do Charlie Hebdo, por de novo voltar a fazer ali, a satirizar a religião islâmica. Eu acho que em relação à arte não cabe nenhuma forma de censura. Não cabe censura a uma obra como Tieta do Agreste, por exemplo, que tem zoofilia, tem um personagem zoofílico ali, ou zoófilo, não sei como se fala. Não acho que cabe censura a uma obra como Lolita, que é uma obra que é sobre pedofilia, não é sobre nenhum outro assunto. Essas obras não fazem apologia a crimes. Elas tratam de uma maneira artística que você pode gostar ou não, porque a arte é uma coisa subjetiva, você gosta ou não, você concorda ou não, ela atende ou não aos seus parâmetros estéticos, morais, religiosos, éticos, etc., mas ela é uma manifestação artística, ela não é uma manifestação pública de uma autoridade, ela não é uma manifestação legal, ela não é ensino nas escolas, ela é outra coisa. Então eu nunca vou me alinhar aos que defendem censura a nenhuma forma de manifestação artística. Ainda assim, por ser liberal nessa concepção, eu também acho que as pessoas têm o direito de eventualmente boicotar os patrocinadores de coisas com as quais elas não concordem, de boicotar marcas, de não ir a exposições, de protestar porque se sentiram ofendidas. Eu acho que isso também é do livre-arbítrio. E aí cabe à instituição que estava promovendo a arte decidir de acordo com os seus critérios ali, que muitas vezes são critérios de mercado, são critérios de várias maneiras, o que fazer diante dos protestos a que ela está sendo submetida. Isso é assim no mundo todo. Do meu lugar de consumidora de arte, eu não queria essa exposição, porque pelas obras que eu vi, muitas delas eram de extremo mau gosto estético. Mas daí a censurar o direito do artista de se expressar de qualquer maneira, mesmo da maneira que eu menos concorde, nunca vai ser comigo essa parada. Concorda, Andreasa? Eu queria fazer alguns esclarecimentos, né? Quem fechou a exposição não foi qualquer grupo, não foi o MBL, por exemplo, foi o Banco Santander, por falta de convicção naquilo que eu falei apoiaram. Que o MBL, não falei, né? Então, Nem o banco. Não. Ah, tá. Não, Vera. Não, porque você falou esclarecimento, eu pensei que era... não. Ah, tá.
Não, esclarecimento geral. Quem fechou a exposição foi o Santander e, curiosamente, sob efeito do mais liberal dos argumentos, a ameaça de seus clientes encerrarem suas contas. E aí, dessa forma, o Santander reagiu, fechou a exposição. Eu sou totalmente a favor... Bom, arte é aquilo que o artista quiser, né? Diz que é arte. Eu acho horrível, uma bosta. É minha opinião. Sou totalmente a favor de manifestações contrárias a essa exposição, se não houver violência, se não houver depredação de patrimônio público. Sou a favor de que se manifestem contra. Sou a favor, inclusive, porque isso é uma ação liberal, de que se propõe o boicote à instituição que patrocina esse evento. E foi exatamente isso que aconteceu. Um pedido de boicote. Ninguém censurou a exposição. Se houve censura, foi uma autocensura do próprio Santander. Eu me incomodo pessoalmente, eu tenho horror à judicialização dessa questão. Se isso for para tribunal, eu estou fora. Tá? Eu acho que a gente não pode trazer o Estado para esse problema, embora o Estado brasileiro tenha botado dinheiro nesse troço, né? Através de renúncia fiscal. E aí a gente tem que ver lá hóstia profanada, com sacanagem escrita, né? Porque o cristianismo é assim, passa o trem. Então que se reaja contra isso, sim, que se proponha boicote, foi o que foi feito. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em ver um quadro, né, uma tela em que está escrito criança viada travestida lambada. Isso é mais do que pedofilia, né? Isso é mais do que pedofilia. É um ambiente de sexualização, de desregramento, que me incomoda muito. Eu não visualmente, me irrita profundamente zoofilia. E, mais uma vez, repito, a profanação de... porque o Estado é laico. Mas a lei protege o culto religioso. E o que há nessa exposição é profanação. Então, que se proteste contra. Cabe ao Santander e ao organizador da exposição bancarem ela e sustentarem. Se alguém censurou a exposição, foi o Santander. A população, a sociedade, qualquer grupo tem todo o direito de protestar contra. O que você pensa, Madu? Eu acho que essa análise do Santander é curiosa, sim, porque me lembra outra ocasião que o banco mandou embora aquela moça, uma analista macroeconômica, que tinha justamente alertado, né, sobre as decisões macroeconômicas do governo do PT que levariam o Brasil a uma situação financeira delicada. Na época, o presidente Lula reagiu fortemente, né, fez um discurso bastante veemente e tal, e o Santander acabou demitindo a moça, que tinha toda a razão. Então, o Banco Santander, na verdade, bem lembrado, ele tem uma imagem tíbia, né? É uma coisa muito esquisita esse banco, né? Porque eu, pelo menos, evito colocar dinheiro no lugar desse, né? Porque mostra, se eles hesitam com relação a esse tipo de pressão, imagino que eles não fazem com relação aos nossos investimentos. É gravíssimo. Agora, o fato em si, eu concordo o seguinte, eu sou contra o obscurantismo, qualquer tipo de proibição, de censura. Aí, na verdade, você vê o oportunismo desse banco, que não só se apropria de dinheiro público, de renúncia fiscal, para se autopromover, promover a sua marca, aí depois resolve por conta própria também ser obscurantista e proibir. Eu não vou entrar, não vi exposição, não vou entrar no julgamento das obras, mas eu sou absolutamente favorável à livre manifestação do ser humano. Eu acho que o papel das artes é realmente incomodar, entre aspas, né? Mas, ou seja, despertar a sociedade para determinadas discussões. Só esse fato, inclusive, já está suscitando, levantando várias discussões, essa proibição, esse ato arbitrário, obscurantista do Banco Santander, diga-se de passagem. Acho também que os direitos das pessoas que se sentem ofendidas têm todo o direito de protestar, todo o direito de se manifestar, assim como você também tem o direito de exibir as suas obras de arte. Só concluindo o seguinte, eu me sinto extremamente ofendido, né, por essa atitude do Banco Santander de proibir, de censurar, de interditar a exposição. Né? Amanhã eu vou encerrar minha conta no Banco Santander e aconselho a todos também que façam isso. Os ouvintes, o Reginaldo.
Jussara de Araruama. Eu considero aquilo uma exposição de sacanagem, só pode ser. Aquilo que eu vi foi ridículo, sem nenhum aproveitamento. Nada se pode aproveitar daquilo. Lamentável mesmo. Eduardo de Guarulhos. Olha, eu acho que essa linha de raciocínio é a mesma de quem alega que um jogo eletrônico com tema de violência ou com contexto violento vai incentivar alguém a sair matando pela rua ou atropelando, subindo em calçada e atropelando pedestres na vida real. Expressão artística é um direito de todos também e é uma questão mais de foro íntimo de quem olha para aquela obra e se aquilo desperta ou não e o que desperta ou não dentro de si mesmo. Não tem nada a ver.